Oi, gente, eu sou a Camila Rodrigues e estamos iniciando aqui a nossa quinta aula de classificação. Vou apresentar a tela e hoje a gente vai dar uma aprofundada na parte do reino plant, né, do reino vegetal. Lembrando que eu não vou falar muita coisa aqui, porque essa parte a gente realmente aprofunda na botânica, mas eu vou dar algumas dicas, algumas coisas assim por alto do reino plant, para vocês terem uma ideia. Vou apresentar a tela, né? Já está apresentando. Vou colocar aqui o slide. No primeiro eu coloquei alguns exemplos, né, de vegetais, né, do reino plant, algumas flores, algumas plantinhas, para só mostrar mesmo o reino plant. Bom, vamos para algumas características dele, né? O reino vegetal ou reino plant é caracterizado por organismos autótrofos, ou seja, que produzem seu próprio alimento, e clorofilados, ou seja, eles vão ter o pigmento denominado clorofila, que é o que vai associar eles, né? O que vai levar eles a ter a coloração verde. Por meio da luz solar, realizam um processo de fotossíntese e, por esse motivo, são chamados de seres fotossintetizantes. Lembrando que a fotossíntese é um processo, como vai falar embaixo, né, que eles vão pegar a energia solar, o gás carbônico e água, vão passar por vários processos, onde vai obter como produtos a glicose, né, que vai ser a própria energia dele, né, que vai ser usada para produzir sua própria energia, e o gás oxigênio. As plantas formam a base da cadeia alimentar, elas são produtoras de matéria orgânica e alimentam os seres heterótrofos, ou seja, representam um grupo responsável pela nutrição de diversos organismos consumidores. Isso indica que sem a existência desses seres autótrofos, a vida na Terra seria impossível. Porque nós, seres humanos, por exemplo, ora a gente é tratado como consumidor primário quando a gente se alimenta, por exemplo, de uma alface, de uma couve, de um repolho, enfim, de espécies do reino vegetal. Ora, a gente vai ser tratado como um consumidor secundário, quando a gente se alimenta, por exemplo, da carne de um animal que tenha se alimentado do reino vegetal anteriormente. Por exemplo, quando a gente se alimenta de um boi que come o pasto, né? Come o matinho lá no pasto, ou de um porco, enfim, de todos esses organismos. Beleza, vamos para exercícios. Lembrando que eles não vão aprofundar muito, eles vão pegar características gerais do reino plant. As plantas são objetos de estudo da botânica e estão incluídas no reino plant. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica corretamente as características presentes nesse grupo de organismos. Letra A, eucariontes, ok, né? Vão possuir a membrana nuclear, certíssimo. Unicelulares, já pode parar por aí, não precisa nem de terminar de ler a frase. Eles não são unicelulares, eles são multicelulares, pluricelulares. Letra B, procariontes, a gente já para de ler aí. Por quê? Os únicos indivíduos que são procariontes são aqueles que estão no reino Monera. O reino plant são todos eucariontes, então, e todos os demais reinos, né? Então já pode parar de ler por aí. Letra C, eucariontes, corretíssimo, multicelulares também, e autotróficas é exatamente isso, ou seja, a letra C. Mas vamos ver por que as outras estão erradas. Letra D, procariontes, a gente nem precisa de ler o resto, já está errado. Já falei que procariontes são só os indivíduos do reino Monera. E letra E, eucariontes, está certo. Agora, quando vem falando unicelulares, já acaba com a questão aí. Beleza, próxima alternativa, né? Próxima questão. Sabemos que os vegetais são seres autotróficos. Eles são capazes de produzir glicose utilizando gás carbônico e água em um processo denominado fermentação láctica, fotossíntese, respiração celular, respiração anaeróbica ou fermentação alcoólica. Muito tranquila, né, gente? Fotossíntese, letra B. É o processo que eles vão realizar para produzir o seu próprio alimento, né? Que no caso vai ser glicose, que vai ser transformada na sua energia. Então, é a letra B, fotossíntese. Próxima questão. Sabemos que os vegetais podem ser classificados em alguns grupos básicos, que se distinguem pela ausência e presença de algumas características, tais como flores e vasos condutores. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o único grupo que não possui vasos condutores de seiva. E aí vem as alternativas. Bom, eu disse que eu não ia aprofundar muito, mas essa questão, a gente não precisava de saber decorado qual grupo que possui o vaso condutor de seiva. A única coisa que a gente precisaria saber para essa questão é interpretar, né? E, em segundo lugar, saber a ordem das plantinhas.
na ordem no sentido de evolução mesmo. Qual é a mais simples e qual é a mais complexa? E aí, se a gente lembra disso, a gente consegue resolver essa questão. Caso vocês não se lembrem, a ordem vem briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, sendo a briófita a mais simples de todas e as angiosperma as mais complexas de todas. E aí vem falando, entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o único grupo que não possui vasos condutores de seiva. Isso é uma coisa que vai como que eu posso dizer? Que vai trazer um problema para esse grupo. Por quê? Se ele não tem os vasos condutores de seiva, ele não tem como transportar essa seiva. Então, isso vai ser um entrave, né? Digamos assim, para o desenvolvimento desse grupo. Então, raciocinem comigo. Se é uma coisa ruim não ter o vaso condutor de seiva, isso vai estar presente essa característica no grupo mais simples. Não tem sentido estar no grupo mais complexo e nem nos grupos intermediários, vai ser o mais simples. Então, no caso, as briófitas. Então, para resolver essa questão, você não precisava de saber exatamente decorado que são as briófitas que não possuem os vasos condutores. Era só interpretar, entender que essa característica é uma característica ruim, digamos assim, e saber a ordem de evolução das plantas. Beleza? Próxima questão também é nesse estilo, ó. A água é importante para a reprodução de plantas que produzem gametas flagelados. A independência de água para a fecundação é observada em quais grupos de plantas? Então, mesma coisa, você teria que saber a ordem, né, que é briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, e interpretar, né, a pergunta. A pergunta basicamente está falando que algumas plantas dependem da água para se reproduzir. E aí está querendo saber quais são os grupos que não dependem da água. São independentes da água. Pensa comigo. Os grupos que não dependem da água, eles vão ser mais favorecidos. Porque se você é uma planta e você precisa de água para se reproduzir, você se torna muito dependente daquilo. Você não consegue se reproduzir sem água. Então, se você não tem água ali, você não se reproduz. Isso vai te atrapalhar na sua reprodução. Isso vai te deixar dependente. Então, é muito melhor para uma planta conseguir se reproduzir sem a água, sem a necessidade de ter a água ali como um meio, para você poder se reproduzir muito mais tranquilamente. Então, os grupos que não vão depender da água, que vão ser independentes da água, vão ser os grupos mais complexos. Então, se tem briófita e pteridófita, a gente já tira. Como tem duas opções por alternativa, supondo que vocês não soubessem, tipo, eu não faço ideia de quais são. Mas eu sei que vão ser as mais complexas. Então, ou seja, vai ter que ter a angiosperma na questão e a gimnosperma. Então, questão correta, letra E. Gimnosperma e angiosperma são os grupos que não dependem da água para se reproduzir. Bom, gente, era isso. Qualquer dúvida, tá o meu e-mail aí, vocês podem mandar à vontade que eu respondo vocês, ou podem deixar nos comentários também, tá bom? Que assim que eu ver, eu respondo vocês, eu respondo na próxima aula. Como eu disse, não aprofundei muito, porque essa parte, ela realmente vai ser aprofundada na botânica. Mas é isso, espero que tenha ajudado vocês. Um ótimo final de ano para todos.